Você já sentiu que a vida simplesmente passa diante dos seus olhos? Que os dias se repetem iguais e que, no fundo, você não está realmente vivendo, apenas existindo? Essa sensação de estar preso a uma rotina automática, sem propósito ou realização, é mais comum do que você imagina. E hoje eu quero te mostrar que existe uma saída, existe um segredo, uma filosofia milenar que pode mudar completamente a forma como você encara a sua vida. Se você se sente preso no piloto automático, continue comigo até o final deste vídeo. Vou revelar como os estoicos, os grandes sábios da história, ensinaram a viver de verdade, com propósito e intensidade. E o melhor, você vai descobrir como aplicar esses princípios, de forma prática, no seu dia a dia, começando agora. A maior parte das pessoas simplesmente existe. Elas acordam, vão para o trabalho, enfrentam trânsito, pagam contas, dormem e repetem tudo de novo, como se estivessem presas em um ciclo sem fim. Essa sensação de vazio, de que falta algo, consome milhões de pessoas todos os dias. Não é apenas cansaço, é uma desconexão profunda com aquilo que dá sentido à vida. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas se sentem insatisfeitas com suas rotinas. E pior ainda, muitas nem percebem isso conscientemente. Elas apenas sentem um incômodo constante, uma tristeza sem nome. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente vivo? Quando você acordou animado, sentindo que aquele dia valeria a pena ser vivido? Se faz muito tempo, ou se você nunca teve essa sensação, não se culpe. O mundo moderno foi desenhado para nos manter ocupados, mas vazios. No entanto, existe uma saída, e ela começa entendendo um novo modo de enxergar a vida. Há mais de 2000 anos, surgiram homens que também viveram em tempos difíceis, cheios de incertezas, perdas e conflitos. Homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram doenças, guerras, traições e crises existenciais. E mesmo assim, encontraram paz, propósito e força interior. Como? Através do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia prática, criada para a vida real, que ensina princípios simples e poderosos. Eles descobriram que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos, que a felicidade não está nas circunstâncias, mas na maneira como lidamos com elas, que a vida é agora, e desperdiçá-la em preocupações inúteis é o maior erro que podemos cometer. Eles nos ensinaram que viver de verdade é agir com consciência, aceitar o que não podemos mudar e focar naquilo que realmente importa. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Como aplicar o estoicismo para sair da existência automática e começar a viver de forma intensa e real. O primeiro passo é dominar seus pensamentos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que o que gera sofrimento não é o que acontece, mas como interpretamos os acontecimentos. Portanto, para começar a viver de verdade, você precisa questionar seus pensamentos automáticos. Sempre que algo ruim acontecer, pergunte-se: o que exatamente está sob meu controle aqui? Como posso ver essa situação de outra maneira? Dominar seus pensamentos é como recuperar o leme do seu barco, em vez de ser levado pelas correntes do acaso. O segundo passo é aceitar o que você não pode controlar. Muitas vezes, gastamos energia tentando mudar coisas que estão completamente fora do nosso alcance. O comportamento dos outros, o passado, as circunstâncias externas. Isso gera frustração e sofrimento desnecessário. O estoicismo ensina a separar aquilo que podemos mudar daquilo que devemos aceitar. Faça uma lista de tudo que te causa estresse. Em seguida, divida entre o que você pode agir e o que não depende de você. Liberte-se do peso desnecessário, concentrando sua energia apenas no que está sob seu domínio. O terceiro passo é praticar o memento mori, lembrar da morte. Pode parecer sombrio, mas na verdade é libertador. Os estoicos nos lembravam que a vida é finita, que a morte é certa e que justamente por isso cada momento importa. Ao lembrar que o tempo é limitado, você valoriza mais cada escolha, cada conversa, cada oportunidade. Ao invés de adiar sonhos e deixar os dias passarem, você passa a viver com urgência e significado. Pergunte-se todos os dias: se este fosse meu último dia, estaria satisfeito com a forma como estou vivendo? O quarto passo é buscar a virtude, não o prazer momentâneo. A sociedade moderna vende a ideia de que felicidade é acumular prazer, comprar, comer,
se distrair. Mas os estoicos sabiam que o prazer é passageiro e que uma vida plena se constrói cultivando virtudes como coragem, sabedoria, justiça e autocontrole. A verdadeira satisfação vem de agir alinhado com seus valores mais profundos. Da próxima vez que tiver que tomar uma decisão, pergunte-se: isso vai me fazer sentir orgulho de quem estou me tornando? O quinto passo é viver cada dia como se fosse o último. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. A vida verdadeira acontece no presente, não no passado, nem no futuro. Toda vez que você adia sua felicidade, esperando o momento perfeito, você está apenas existindo. Viver é agir agora, é amar agora, é construir agora. Faça hoje algo que aproxime você da vida que deseja viver. Diga hoje o que precisa ser dito. Comece hoje o que você tanto adia. Talvez você esteja se perguntando: mas será que eu consigo mudar se a minha vida inteira foi no modo automático? E a resposta é absolutamente sim. Só que essa transformação não acontece de uma hora para outra. Ela é construída a partir de pequenas escolhas diárias. Cada vez que você escolhe agir de maneira consciente, em vez de reagir automaticamente, você está moldando uma nova vida. Cada vez que você escolhe focar no que controla, você está libertando energia que antes era desperdiçada com preocupações inúteis. A mudança não está em grandes eventos, mas em cada pequeno gesto diário. Por isso, o mais importante é começar. Não espere sentir motivação perfeita. Comece mesmo com dúvidas, mesmo com medo, porque a ação é o que gera a verdadeira transformação. Imagine a seguinte cena: duas pessoas vivem a mesma situação difícil. Perderam um emprego, por exemplo. A primeira se desespera, sente que o mundo acabou, entra em pânico. A segunda, inspirada no estoicismo, aceita que não pode mudar o que aconteceu e foca no que pode fazer a partir dali: atualizar o currículo, buscar novos contatos, desenvolver novas habilidades. A situação externa é a mesma, mas a resposta interna muda tudo. É a maneira como você interpreta e reage que determina se você apenas existe ou se você vive de verdade. O que nos diferencia não são os eventos que acontecem conosco, mas a filosofia interna que escolhemos para enfrentá-los. E existe uma técnica estoica muito poderosa que você pode começar a praticar hoje: a visualização negativa. Pode parecer estranho no começo, mas os estoicos faziam isso para fortalecer a mente. Antes de dormir, eles imaginavam a perda de coisas que amavam: o trabalho, a saúde, até as pessoas queridas, não para sofrer, mas para cultivar a gratidão. Quando você se lembra de que nada é garantido, você aprende a valorizar o que já tem. Hoje, antes de dormir, feche os olhos por um minuto e pense: e se amanhã tudo mudasse? Estou aproveitando de verdade o que tenho hoje? Essa prática simples pode mudar a sua percepção da vida de maneira profunda. Outro ponto essencial: pare de adiar a sua felicidade para algum momento futuro. Quantas vezes você já pensou: eu vou ser feliz quando conseguir aquele emprego, quando emagrecer, quando comprar aquela casa? O estoicismo ensina que a felicidade verdadeira não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da maneira como você escolhe viver agora. Claro que objetivos são importantes, mas eles não podem ser a condição para a sua paz interior. Se você não encontrar alegria no processo, dificilmente encontrará no resultado. A vida não é só o destino, é o caminho que você percorre todos os dias. Aproveite a jornada. Ame o presente. É nele que a vida acontece. Muitos de nós carregamos uma ideia errada, que viver de verdade significa ter grandes aventuras, viagens épicas, realizações grandiosas. Mas o viver estoico é muito mais simples e mais profundo. Viver de verdade é estar presente no agora, é ser justo nas suas ações, é ter coragem diante das dificuldades, é agir com sabedoria em pequenos momentos, é dizer eu te amo enquanto ainda há tempo, é perdoar antes que seja tarde demais, é agir conforme seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Esses são os momentos que constroem uma vida que vale a pena ser vivida. Se hoje fosse seu último dia, o que você lamentaria não ter feito? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é extremamente poderosa. Talvez você perceba que está adiando sonhos que poderiam começar agora, que está deixando de passar tempo com pessoas importantes, que está vivendo no automático, esperando um futuro incerto. A boa notícia é que, enquanto houver vida,
Há tempo de mudar. E essa mudança começa com uma decisão. Escolher viver de verdade todos os dias, mesmo que seja um pouco de cada vez. Você pode até não perceber agora, mas cada decisão pequena que você toma vai moldando a sua história. A escolha de levantar da cama com um propósito ou continuar no piloto automático. A escolha de agradecer pelas pequenas coisas ou ignorá-las porque está sempre esperando por algo grandioso. A escolha de agir conforme seus valores ou se deixar levar pela pressão externa. Quando olhamos para trás, percebemos que as grandes mudanças na nossa vida nunca aconteceram de uma só vez. Elas nasceram de escolhas silenciosas, muitas vezes invisíveis para os outros, mas poderosas dentro de nós. A filosofia estoica nos ensina que não precisamos de condições perfeitas para começar a viver de verdade. Marco Aurélio enfrentava traições dentro de seu próprio império e, mesmo assim, encontrava momentos para escrever sobre virtude e gratidão. Epicteto nasceu escravo, teve sua perna quebrada e ainda assim construiu uma das mentes mais livres da história. Sêneca foi exilado e injustamente condenado à morte, mas suas palavras continuam ecoando séculos depois, nos inspirando. Se eles conseguiram encontrar vida plena em meio ao caos, nós também podemos. Mesmo em meio às dificuldades diárias, aos problemas modernos, à correria sem fim. Viver de verdade não é esperar pela ausência de problemas, é florescer mesmo em meio às adversidades. E talvez você ainda pense, mas eu não tenho tempo para isso. Essa é a mentira mais perigosa que nos contaram. A vida nunca vai desacelerar para que você tenha tempo de viver. Ou você escolhe viver no meio da bagunça, ou vai perceber tarde demais que o tempo passou e você só existiu. Hoje, agora, enquanto você ouve minha voz, você pode escolher mudar. Pode começar pequeno. 1 minuto de reflexão pela manhã, um agradecimento antes de dormir, uma decisão corajosa que você vinha adiando. A vida real é feita desses instantes, que a maioria das pessoas ignora. Imagine que daqui a 10 anos você olhe para trás. O que você gostaria de ver? Uma trajetória cheia de momentos vividos com presença, coragem e verdade? Ou uma linha reta de dias apagados, em que você apenas sobreviveu esperando que algo mudasse? Cada dia é uma página em branco, e o estoicismo nos convida a ser os autores conscientes da nossa própria história, não apenas leitores passivos do que acontece. Por isso, se comprometa com você mesmo agora. Escolha sair do automático, escolha sentir cada momento, escolha agir de acordo com os seus valores, mesmo quando for difícil. Escolha não deixar que a vida seja apenas algo que acontece com você, mas algo que você constrói com intenção. Ninguém pode viver a sua vida por você, e também ninguém pode te impedir de viver de verdade, se você decidir fazer isso. Enquanto muita gente vai continuar dormindo de olhos abertos, achando que ainda tem tempo infinito pela frente, você terá feito uma escolha consciente, viver. E essa é uma escolha que muda tudo. Cada manhã será uma nova chance de ser melhor. Cada desafio será uma oportunidade de crescer. Cada relação, uma chance de amar de forma mais verdadeira. Viver não é um luxo. Viver é um dever com a dádiva, que é estar aqui, agora. Então agora, respira fundo. Sente o ar entrando nos seus pulmões. Sente o peso e a leveza de estar vivo. Perceba que, neste exato momento, você está escrevendo a sua história e que as próximas linhas podem ser completamente diferentes das que ficaram para trás, se você decidir mudar. Não espere uma nova semana, um novo ano, uma nova fase da vida. O novo começa quando você escolhe viver, e esse momento pode ser agora. Comenta aqui embaixo qual decisão você vai tomar hoje para começar essa transformação. Eu quero ler seu comentário e ver você assumindo o controle da sua vida. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolheram viver com consciência, com propósito e com coragem. E se você sentiu que esse vídeo mexeu com você, se ele abriu seus olhos de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja exatamente o que essa pessoa esteja precisando para acordar para a vida. E não se esqueça, agora mesmo você pode clicar no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, a gente vai aprofundar ainda mais como superar medos, limitações internas e construir a verdadeira liberdade estoica. A sua nova vida começa em uma decisão. E a decisão é agora. Vamos juntos.